Meus irmãos, bom dia. Finalizando a nossa Escola Bíblica Dominical e coroando esse estudo, nós hoje falaremos sobre a busca dos nossos objetivos corretos com Deus. E relembrando a vocês que nós dependemos do Espírito Santo de Deus para todas as nossas atividades cotidianas e pedimos a Deus que nos abençoe, que abençoe os nossos familiares, que abençoe os nossos pastores, que nos aumente o compromisso de sermos verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo em 2021 aqui em Campinas e que nós sejamos ricamente abençoados. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Então, finalizando, meus irmãos, nessa última aula, eu vou falar sobre alguns dos muitos objetivos que nós podemos ter na nossa vida para coroar o conhecimento da vontade de Deus para nós. E são objetivos, evidentemente, bíblicos, e que você verá que muito nos auxiliarão na condução das nossas decisões, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho. Em primeiro lugar, eu quero usar com vocês também um versículo famoso como aquele de Romanos, que está em Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então ele está mandando a gente agir sempre, em primeiro lugar, buscando a solução de Deus para qualquer problema. Vou dar um exemplo para você. Estou com dor de cabeça. Está doendo a minha cabeça. O que eu faço? Eu vou lá no armarinho de remédios lá em casa, procuro lá um remédio para dor de cabeça, pego aquele remédio, tomo com água, para aliviar a minha dor de cabeça. Eu pergunto para você, eu estou procurando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça? Ou eu estou procurando, em primeiro lugar, o reino dos homens e a fabricante, o laboratório que fabrica aquele remédio? Por que não me ocorre buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus? Porque aí eu imporia a minha mão sobre a minha cabeça e faria uma oração simples: Senhor, essa dor de cabeça é ilegal na minha vida, eu não a aceito e peço que o Senhor tire essa dor de cabeça de mim, em nome de Jesus. Amém. Eu nunca fui ensinado a fazer isso. Eu fui ensinado a ir atrás do remédio. Você também, possivelmente, né? Quem vai achar que Jesus, Deus, pode curar a sua dor de cabeça? Mas você já viu, ao longo dessas ministrações aqui, que nós devemos, em qualquer circunstância, buscar Jesus. Seja na mais simples, até dos mais intelectualmente poderosos. Então é isso que esse versículo está falando: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E quando fala que fazendo isso, todas essas coisas nos serão acrescentadas, nós precisamos tomar um cuidado aqui com relação a todas essas coisas. Porque muita gente interpreta que todas essas coisas significam tudo que há no mundo. Quando, na verdade, você vai ler o capítulo 6, você vai ver que o evangelista Mateus, inspirado por Deus, está desenvolvendo um texto dizendo sobre o que comer, o que vestir e o que usar. Dizendo que as ervas do campo, o lírio e tal, essas coisas
é que nos serão acrescentadas. Nós não devemos nos preocupar com o que comer, com o que vestir, com o que beber, com o que usar. Então, se a gente se doutrinar, se a gente treinar, se a gente se habituar a, em qualquer circunstância, buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, nós vamos começar a sentir os efeitos disso na nossa vida. Porque, ao contrário do que a gente possa imaginar, porque a gente clama nas nossas orações para que Deus faça alguma coisa, para que Deus haja, para que Deus opere, para que Deus faça milagres, etc. Quando, na verdade, tudo o que Deus precisava fazer, Ele já fez. Nós é que precisamos entrar debaixo do guarda-chuva de proteção de Deus para que Ele possa operar em nossas vidas. É praticamente automático. Naquela música do pastor Paulo Brito, ele fala: eu já decidi ser invencível. Invencível. É uma decisão sua. Se você cumpre as coisas de Deus, Deus promete que vai fazer todas essas coisas para nós. Então, nós não precisamos ficar pedindo a Deus, clamando, operando e tal, mas que Ele sempre nos fortaleça, nos dê entendimento para que nós trabalhemos com Ele, para que nós conheçamos e possamos aplicar na nossa vida isto é que nos trará as bênçãos que Deus promete. Não adianta mantermos uma vida, digamos, à parte desses conhecimentos e ficar pedindo diariamente, semanalmente, para que Deus faça milagre na nossa vida. Não digo que Ele não vai fazer, Ele pode fazer, Ele tem poder para fazer, Ele tem compaixão para fazer, mas não é isso que Ele está pedindo aqui. Então nós estamos atrás dos objetivos corretos com Deus, da busca dos objetivos corretos com Deus. Em Isaías, capítulo 1, versículo 19, olha só como ele diz para nós com todas as letras, claramente: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Se você quiser, se eu quiser, e eu ouvir a Deus, eu comerei o bem. Agora, se eu não quiser, se eu quiser a minha doutrina, se eu quiser alterar, se eu quiser falsificar, eu não comerei o bem desta terra. Está simples aqui. Então, a busca do objetivo correto já está aqui, claro, né? É nos habilitar a querer e ouvir. Se eu for habilitado a querer e ouvir, eu estou buscando 2 objetivos corretos com Deus e vou comer o melhor dessa terra. Provérbios capítulo 3, versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Lembra o caminho do tolo parece reto, da última aula? Porque a gente vai seguindo pelos nossos conhecimentos. Mas se a gente reconhece a Deus no nosso caminho, na nossa jornada, aqui caminho é jornada, né? Nessa jornada de santificação, de se tornar a cada dia um homem melhor, etc. Se nós o reconhecemos, Ele aplana, Ele endireita, Ele faz com que o nosso caminho seja suave. Ele, né, em outras passagens, ele fala que Ele faz com que o fardo seja leve. Ele troca conosco. Ele carrega aquele fardo que a gente carregava até ontem, e porque nós o reconhecemos nos nossos caminhos, ele nos dá um fardo leve, num caminho endireitado. Bom, eu quero consertar os meus caminhos, eu não quero mais ser viciado, eu não quero mais depender. Então, endireita, reconhece e Ele endireita. Em Isaías capítulo 1, versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei,
Antes, medita nesse livro de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. De trás para frente, com prudência significa não ser precipitado, não reagir, não ter pavio curto, não reagir a circunstâncias adversas com emoção, pelo coração, enfim. E se eu medito de dia e de noite nesse livro, significa que eu vivo as 24 horas do meio-dia com Deus ao meu lado. Eu aprendi que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, Jesus Cristo é uma pessoa. Então veja só, eu vou te dar um exemplo pessoal. Por muito tempo eu entrava no carro para ir para o trabalho e automaticamente eu ligava numa rádio preferida e ficava toda a viagem ouvindo notícia. De uns tempos para cá, eu comecei a não ligar mais o rádio. Experimenta fazer isso. Estou sabendo que tem uma pessoa do meu lado, eu nunca ando sozinho. Estou sabendo que tem pelo menos o Espírito Santo está ali no banco comigo sentado. Quando não, o Espírito Santo e Jesus Cristo, os dois, me acompanhando. Então eu não ligo mais o rádio. Eu vou conversando como se você estivesse ali do meu lado, como se a minha mulher estivesse ali do meu lado. Eu vou conversando com Jesus sobre tudo que está acontecendo. Tudo. Olha que carro bonito aquele, puxa aquele carro, olha aquele carro é caro, hein? Olha que aquela planta, aquele jardim está bem aparado, olha que casa bonita, olha que trânsito, mas o Senhor, que dia maravilhoso que o Senhor criou para nós. Muito obrigado pela saúde que o Senhor está me dando, essa disponibilidade de saúde, de poder me locomover, de poder ir trabalhar. Obrigado, Senhor. O senhor viu? Aquele cara me fechou. Deus abençoe, vai ver que ele está com uma pressa que eu não tenho. Ele tem que chegar rápido, eu não preciso. E eu deixo ele passar na minha frente tranquilamente. Eu vou conversando. Eu vou meditando. Meditar na palavra é isso. Eu não preciso ficar lendo o livro 24 horas. Eu estou meditando. Estou tentando descobrir como Jesus reagiria se ele estivesse no meu lugar. Como será que ele reagiria nessa circunstância? Quando você recebe uma negativa, quando você se sente assim perto de uma situação desesperadora, uma situação que você não vê saída, seja de relacionamento, seja de material, é dívida que você não consegue honrar, que você não consegue pagar, é saída que você não enxerga para determinada situação. Hoje, 2021, com a pandemia, todo mundo está com problema. Inseguro, com medo. Medo é um espírito ruim. Mas nós, para nos defendermos do espírito do medo, nós temos que ter muita base, muito conhecimento para poder nos contrapor ao espírito de medo e sermos vitoriosos, eliminar o medo da nossa vida, da insegurança, porque se eu sei para onde eu vou, e você já aprendeu nessa aula que você já sabe para onde você vai, você sabe quem você é, não tem nada lá na frente que me ponha medo. Porque com Jesus Cristo, amanhã, segura e certamente será muito melhor do que hoje. Não é isso que está escrito aqui? Eu acredito nisso. É um jogo que Deus fez você jogar. Ou você acredita nisso e pratica, ou você fica brincando de religião. Meu caminho vai prosperar. Pode ser que não prospere, porque eu não estou fazendo 100%. Às vezes, né, todos nós temos nossos defeitos ainda. Nós estamos num processo de nos aperfeiçoarmos, de nós crescermos até a nossa estatura ser plena, como é plena a estatura de Jesus Cristo. Mas até ser plena, nós estamos num processo ainda, né? Salmo 1, 2 e 3. Antes, né? Buscar em primeiro lugar o reino. Antes, tenha o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros, a qual dá o seu fruto na estação própria. Então, aqui tem uma estação própria para você dar fruto, para eu dar fruto.
Lembra do Eclesiastes lá? Tempo de coser, tempo de costurar, tempo de calar, tempo de construir, tempo de derribar. A pior coisa é você querer construir quando Deus determinou tempo de derribar. A pior coisa é você querer falar quando Deus determinou tempo de calar. Se você não discerne que tempo Deus está decidindo para nós, nós vamos fazer bobagem. Certeza, nós nunca seremos capazes de dar fruto na estação própria. Nós estamos agindo em estações diferentes. Nós queremos produzir fruta no inverno. Não vai funcionar. É um princípio de Deus. Agora, se a gente tiver, como esse versículo está dizendo, se tiver tudo certinho, tudo o que você fizer prosperará. Tudo que você puser a mão vai para frente. Em Romanos 5, capítulo 5, versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Já mencionei isso lá atrás, que para termos paz com Deus é só através da justificação de Jesus Cristo, que foi mencionado na primeira aula, aquele plano que Deus estabeleceu através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo na cruz, para que através dele a gente possa ter acesso a Deus. Maravilhoso isso. E isso é que nos vai dar aquela paz que ultrapassa o conhecimento humano. Então, finalizando, eu queria mencionar 3 frases para você que você está vendo aí, que o tratamento de Deus para conosco, nesse processo de santificação, ele pode ser ou geral, um tratamento que é comum para todos os que estão no processo de santificação, ou ele pode ser específico para você. Deus pode agir especificamente para você, porque se você busca mais, se você se dedica mais, ele te dá um processo específico de crescimento para você. Ele vai te dar um treinamento específico. Se o obedecermos para realizar a obra dele de maneira geral, nós teremos um treinamento comum. Aqui já está dizendo, né? Para realizar a obra dele. Então, veja só, não é trabalhar para Deus, é trabalhar com Deus na realização da obra dele no planeta. Nós teremos um tratamento comum. Igual para todo mundo. Mas se nós quisermos, além disso, sermos usados por Deus de forma especial, talvez única, nós vamos passar por um treinamento específico e personalizado. Como diz hoje, customizado. É um relacionamento específico, seu, pessoal, de muita intimidade e conhecimento com Deus e Jesus Cristo. Vai te proporcionar um treinamento personalizado e vai te possibilitar você ser usado de maneira especial num plano de Deus. A recompensa disso é um coração extraordinariamente alegre, extraordinariamente produtivo, extraordinariamente frutífero, uma vida extraordinariamente frutífera. E vai deixar um legado estupendo de verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, testemunha do que Jesus Cristo fez de bom. Eu oro a Deus para que isso se concretize em todas as nossas vidas. Muito obrigado por vocês terem me acompanhado. Até uma próxima, em nome de Jesus. Amém.